Deus me pediu para poder fazer um canal no YouTube. E a primeira coisa que eu falei com o Senhor foi: quem vai querer me ouvir? Uma anônima na vida? Quem vai querer ouvir? E hoje eu queria gravar esse vídeo, porque eu sei que o YouTube, ele é literalmente uma terra muito fértil. E as sementes que a gente planta em um ano, ela vai germinando de anos em anos, de tempos em tempos. Então, às vezes, a gente quer muito que uma coisa germine hoje no YouTube e ela vai perdurar por algumas gerações aí. Às vezes eu me pego assistindo alguns vídeos de algumas pregações, quando eu vou olhar as datas, aquele vídeo falou naquele dia comigo. Meu Deus, era isso que eu precisava ouvir hoje. Aí eu vou olhar a data, tipo, 5 anos atrás, 6 anos atrás. Então, literalmente, o YouTube, ele é uma terra muito fértil. Então, eu vou gravar esse vídeo para você que o Senhor também pediu para colocar o seu testemunho na internet. E você, assim como eu, diz: quem vai querer ouvir uma anônima? Não tem o telefone, não tenho uma parede bonita, não tenho um quarto bonito, não tenho roupas. Vou usar as 3 roupas novas que eu tenho e vou fazer só 3 vídeos e depois, Senhor, a gente começa, né, a se preocupar. Não que isso não seja importante, porque talvez seja realmente uma coisa que vai trazer visibilidade, credibilidade, que vai também glorificar a Deus através da excelência, né, de tudo, mas que não pode ser tudo. E alguns anos atrás, eu tive uma depressão muito profunda, eu estava dependente emocionalmente, eu tinha muitas crises de ansiedade, tentei suicídio algumas vezes, e em meio àquilo, daquela dor, daquele processo de dor, eu comecei a me aproximar um pouco mais do Senhor. E eu sempre gostei muito de escrever, tanto escrito em papel quanto escrito digitado. Eu sempre gostei muito de expor os meus pensamentos em palavras. Desde criança, eu sempre escrevia cartas para Deus. E foi crescendo, amando ler, escrever, então eu tenho uma habilidade com a escrita. E aí, eu tinha meus diários quando criança e afins. Eu sou da geração do Orkut, do Flogão, então eu sempre tive blogs online, assim, quando eu era adolescente. Eu sempre gostei de escrever. E aí, quando eu tive depressão e tentativas de suicídio, eu abri um Instagram anônimo, né, para poder colocar ali nesse Instagram os meus pensamentos, as minhas cartas para Deus. É, ia contando ali se eu li alguma coisa na Bíblia, entendia, compartilhava. Só que eu queria só escrever. Eu não tinha pretensão de que as pessoas leriam os meus textos, sabe? Quem vai querer ler esse textão enorme? E às vezes meus textos davam parte um, parte 2, parte 3. Aí eu colocava na legenda, ia para os comentários, parte 2, parte 3. E esse Instagram chamava Diário de uma Jovem Cristã, porque eu estava passando por um processo bem novo de conversão. E ali eu ia relatando os meus primeiros encontros com o Senhor Jesus. Eu fui escrevendo os textos, colocando a minha história. Eu não colocava meu rosto, não colocava meu nome. Era um Instagram anônimo mesmo. E eu fui colocando os textos, colocava algumas músicas, algumas frases que eu via na internet, falava comigo, eu colocava uma legenda, porque sempre gostei de escrever. Não era nada, tipo, no dia como é hoje, né, com identidade visual, com fundo da mesma cor, com... Era o que eu via e ia colocando, tipo, um mural de mensagens mesmo, sabe? E aí, quando eu fui ver esse Instagram, que era Instagram anônimo, que eu não colocava minha cara nele, nem nada do tipo, ele foi subindo pra 1.000 seguidores, 2.000, 3.000 seguidores, 4.000 seguidores, 22.000 seguidores, 25.000 seguidores. Tipo assim, chegou num número de pessoas que eu não tinha noção do que era aquilo. E um monte de gente, até fora do Brasil, me mandava mensagem: Oi, menina do Diário de uma Jovem Cristã, eu li seu texto, Deus falou muito comigo. Eu, gente, mas eu não escrevi esse texto pra você, esse texto é a minha história, esse texto é a minha carta para Jesus. Então, assim, os meus textos pisaram em lugares que eu nunca fui, que eu realmente nem tenho noção de onde eles chegaram. Só que eram anônimos. Eu não colocava meu nome, eu não colocava meu rostinho, eu não colocava minha identidade. Eram simplesmente textos, frases, devocionais, tudo assim, de forma bem anônima mesmo. E foram alcançando muitas mulheres. Às vezes as pessoas mandavam mensagem para mim assim: Ju não, né? Elas falavam: Oi, menina do Diário de uma Jovem Cristã. Oi, jovem cristã. Não me chamavam de Ju porque elas não sabiam quem eu era. Li seu texto, e seu texto falou muito comigo, eu estava a ponto de me suicidar, e o seu texto falou com o meu coração. Eu, quê? Peraí, eu tô passando por processos insanos com o Senhor de dentro do meu quarto, estou escrevendo esses textos de dentro do meu quarto, e não tenho noção do que Deus vai fazer na minha vida, e de repente aqueles textos estavam fazendo efeito na vida de outras pessoas. E as meninas começaram a, tipo, me mandar mensagem, como se o meu diário de uma jovem cristã se tornasse para elas o próprio diário delas também. Então a gente conversava pelo direct, vieram mulheres mais velhas do que eu, jovens, e até alguns homens, dizendo que os textos tinham falado com eles de uma forma assim que foi assustadora para mim. E como eu escrevia e não ficava muito de olho na quantidade de seguidores, os números de seguidores foram subindo e eu nem prestava atenção. Quando eu fui ver, 1.000, nossa, 1.000 seguidores, 2.000, 5.000, de repente 20.000. Então, assim, foi uma explosão que eu não estava preparada para aquilo.
E naquele momento, que era um momento de solidão da minha vida, eu dava toda a minha atenção para aquele blog. Então, tinha dia que eu escrevia, para aquele blog não, para aquele Instagram. Então, tinha dias que eu escrevia 3 textos, 4 textos, que eu conseguia responder todo mundo, porque a minha vida era um deserto naquele primeiro momento, né? O primeiro momento de conversão, eu tinha ali renunciado à faculdade, eu trabalhava na empresa dos meus pais e ia na igreja, e o resto do dia eu tava à toa. Então, assim, eu tinha como me dedicar muito para aquilo que era a minha terapia, né? O escrever e o conversar com pessoas que eu nunca tive contato. E acabou que eu tive até algumas amizades, entre aspas, assim, porque algumas meninas me mandavam muitas mensagens, me contavam as suas vidas, e eu tinha muito tempo para ficar lendo e respondendo, então a gente acaba que criou um vínculo, né, com uma boa parte das meninas. Só que, assim, os textos foram indo, textos, legendas, tudo, e tudo de forma muito anônima. Em paralelo a tudo isso, eu fui vivendo um processo de florescimento no deserto, né, de dentro do meu quarto. A minha vida foi mudando. Naquela mesma época, eu comecei a vender docinhos de brigadeiro, né? Porque eu tava passando por uma pindaíba financeira danada e o Senhor me direcionou a fazer os docinhos. Logo depois eu tinha renunciado à faculdade de psicologia, o Senhor me abençoou com uma bolsa de teologia e eu fui estudar, fui me firmando na igreja. Então, assim, a minha vida, eu tinha o Instagram, escrevi ainda, só que a minha vida pessoal, ela foi tomando outros rumos, ao ponto de não ter muito tempo para escrever 3 textos mais por dia, não conseguia atender muitas pessoas mais, porque a vida foi levando outros rumos, né? E aí, às vezes, eu respondia as pessoas de 3 em 3 dias. Na hora que eu ia dormir, que eu parava um tempinho para responder, não conseguia responder todo mundo. Mas o diário estava lá. Eu escrevia um texto, outro, compartilhava alguma coisa. Aí, dos 3 textos por dia, passou a ser 3 textos por semana. Depois, 4 textos a cada 15 dias. Porque a minha vida foi tomando outros rumos. Eu literalmente floresci, compartilhando os meus processos ali no Instagram diário de uma jovem cristã. E isso já com muitos seguidores. Quando chegou um tempo, tipo uns 2 anos depois que esse Instagram já estava ali, eu não tinha muito tempo mais para poder cumprir aquele propósito de compartilhar os testemunhos, de compartilhar os devocionais que me florescia. Eu não tinha mais esse tempo. E paralelo a isso também, surgiu na internet a onda dos influenciadores, que a galera estava ganhando dinheiro com os Instagrams. E eu pensei assim, Deus, será que o Senhor quer que eu ganhe algum dinheiro com esse Instagram? Porque tem muitos seguidores, mas eu não era tão ativa como no início mais. Será que o Senhor quer que eu ganhe dinheiro com isso? Eu já comecei, né, a pensar milhões de coisas. Tem um monte de influencer cristão ganhando dinheiro. Já que é pecado, né? Quem sabe chegou a minha vez. E aí eu tentei, assim, bolar algumas coisas na época para poder mudar um pouco o perfil, colocar uma identidade visual ali no Instagram, só que eu realmente não tinha tempo mais. A minha vida estava super agitada, eu já estava servindo o Ministério Infantil na minha igreja, e aquilo tomava muito tempo de mim, eu estava estudando teologia, né, no decorrer do tempo, estava fazendo alguns cursos de capacitação ministerial, estava trabalhando, já tinha uma vida social mais ativa, coisas que antes eu não tinha, do deserto era eu e eu sozinha com Deus. Então, assim, a minha vida realmente tinha tomado um outro rumo e eu não conseguia conciliar mais com 100% ali no Diário de uma Jovem Cristã, que era este Instagram. E aí, quando começou a surgir essa onda dos influencers, eu pensei, quem sabe eu não consigo também formar alguma coisa, né? Tornar esse perfil um pouco mais atrativo para poder embalar nessa onda aí. Só que chegou nesse momento, o Senhor começou a ministrar no meu coração que era hora de fechar aquele Instagram. Que era hora de encerrar o ciclo daquele Instagram, que não era aquilo. E eu pensei assim, Deus, mas poxa, são 25 mil pessoas. E aí os números começaram a cair. Como eu não era muito mais ativa, começou a cair para 24 mil, 23 mil, 22 mil, porque o Instagram ele ficou meio assim, meio de lado, sabe? Por mais que eu queria fazer alguma coisa, eu realmente não tinha tempo, nem para escrever os textos que eu escrevia mais. E aí começou a cair, a cair, e aquilo não mexia comigo. Tipo assim, eu via que tava caindo os números, mas tudo bem, tô tranquila. Só que quando eu comecei a pensar em fazer aquele Instagram, de faturar com aquele Instagram, aí eu comecei a ficar fissurada. Nossa, eu preciso fazer alguma coisa, tornar ele mais profissional, preciso imitar esses influenciadores, preciso olhar essas coisas. E paralelo a tudo isso que eu buscava para profissionalizar aquele Instagram, o Senhor começou a me dar um direcionamento de encerrar aquele ciclo. E parecia fora de lógica, né? Porque todo mundo tava ganhando dinheiro no Instagram, até mesmo os influencers cristãos, com publis, com essas coisas, isso bem no inicinho, né, gente? Bem no inicinho dessa onda das influências. E Deus me mandando ir pra contramão do mundo, a contramão de encerrar aquele ciclo ali no Instagram e finalizar, literalmente fechar, encerrar a conta do Instagram. E como estava um pouco pesado, realmente, eu não conseguia cumprir muitas coisas de qualidade no Instagram, eu falei, Deus, tudo bem, eu vou fechar o Instagram do jeito que o Senhor está direcionando, mas e aí?
Eu sempre gostei muito de redes sociais, e como eu tinha me convertido, entregado minha vida para o Senhor, já tinha falado com Deus, Senhor, no dia que o Senhor me curar da depressão, eu quero ver minha vida inteira contando para o maior número de meninas e mulheres que o Senhor se importa com as nossas dores. Eu já tinha vivido esses processos com o Senhor, então na minha cabeça, aquele Instagram era o meu cumprimento de propósito. Aqui eu consigo falar com mulheres, aqui eu consigo falar de processo de florescimento com mulheres. Era o meu propósito de vida naquele lugar. Aí eu falei, tá bom, Deus, eu vou fechar, e aí? O que eu vou fazer a partir de então? Então não é pra eu cumprir mais propósito de vida na internet, não é pra eu postar mais nenhum texto, não é pra eu poder fazer mais nada com coisa nenhuma, é só pra me dedicar ao ministério infantil mesmo, que era o ministério que eu era líder na época, é só pra isso que o Senhor quer? Fechei o Instagram e logo paralelo às direções que o Senhor estava me dando sobre fechar o Instagram anônimo, ele começou a falar comigo sobre me posicionar publicamente, sobre colocar minha identidade nos testemunhos. E aí eu pensava assim, então Deus deve estar falando para que eu possa passar os textos para o meu Instagram pessoal, né? Para que eu possa acessar e contar os meus testemunhos para as pessoas próximas a mim, aquelas pessoas do meu convívio particular. Comecei a criar alguns textos, ou até mesmo replicar alguns textos que eu já tinha postado no outro Instagram e a colocar nos meus textos. E não tinha o mesmo impacto no meu Instagram. E não tinha o mesmo impacto que tinha no outro. Parece que as pessoas do meu Instagram não me davam credibilidade, elas não queriam me ouvir, não queriam me ler, na verdade. E ficava aqueles textos lá que as pessoas às vezes curtiam só por dó, sabe? Ninguém lia meus textos. Ao contrário do outro Instagram que tinha um recorde de curtidas, de comentários, de um monte de gente me mandando no direct que aquele texto tinha falado com ela, no meu Instagram, não dava nada. E aí eu, deve ter passado o tempo, o Senhor quer realmente que eu invista somente no Instagram, no Ministério Infantil, então eu vou ficar no Ministério Infantil e pronto, acabou. Aí o Senhor começou a falar comigo sobre o YouTube. Vai pro YouTube, grava seus testemunhos no YouTube, usa a plataforma de vídeo. E tudo que eu via falava sobre isso. Eu lembro que eu assistia muitos vídeos do Douglas do Jesus Cop e ele falava sobre uma geração, que ele queria que o propósito do Jesus Cop era formar cópias de Jesus para que essa geração pudesse ir para as plataformas digitais e falar de Jesus na linguagem, para nossa tribo, para aquelas galeras que estavam acessíveis a nós. E eu falava, nunca, no YouTube, nunca, eu tô gordinha, eu não tô... meu dente não tá bacana, todo mundo olha pro meu dente agora, né? Meu cabelo não tá hidratado, eu não tenho roupas bonitas, as blogueiras do YouTube, elas têm cenário, tem um quarto, meu quarto não tá bacana, minha casa não tá pintada, a varanda principalmente, a luz do meu quarto é muito abafada, o meu telefone é antigo, eu não vou, eu não tenho tempo. Comecei, tipo, a colocar um monte de empecilhos para que aquele direcionamento do Senhor não acontecesse. Tentei gravar alguns vídeos, bem esporádico, com umas edições bem ridículas. Eu colocava um monte como é que fala, gente? De efeitos, né, pra melhorar a pele, a ponto dos vídeos ficarem até roxos, de tanto efeito que eu colocava. Porque eu realmente tinha muita insegurança em relação à minha aparência. Então eu colocava muito efeito para que o vídeo me mostrasse um pouco melhor, mas na verdade só me piorava, né? E aí o Senhor começou a falar comigo, eu quero você em público, se posiciona, coloca a sua identidade, o seu rosto, o seu nome, para que o seu testemunho ele propague. E eu tinha muita insegurança exatamente da minha imagem, da minha aparência, da forma como eu falo, muitas vezes assim, sem pontuação. Eu achava que eu tinha que ser muito perfeita, né, como as grandes pregadoras, com aquelas roupas lindas, maravilhosas, bem posicionadas, com o cenário aqui atrás bem clean. Então eu falo, Deus, é impossível, sabe? A terra do YouTube é um lugar que eu não consigo acessar. Eu não consigo florescer nessa terra do YouTube, porque ali já tem muitas mulheres que já têm seus testemunhos, muitas blogueiras que já estão há anos à luz na frente de quem tá chegando agora. Eu sou uma anônima, ninguém vai querer me ouvir, ninguém vai querer me prestar atenção. Eu falo muito, os meus vídeos são muito... eu tenho, né, essa coisa de expressar muito forte. A minha família tá em casa o tempo todo, eu não consigo gravar vídeo, eu não consigo ter privacidade, eu fui colocando um monte de empecilhos e fui protelando aquilo. Eu cheguei a postar alguns vídeos na internet, um vídeo meu viralizou, um vídeo que eu falava sobre os dogmas, né, na qual eu fui inserido, meu vídeo viralizou, e viralizou assim, só críticas, e de 100 críticas, um elogio, irmã, seu vídeo falou comigo, foram muitas críticas. E ali eu percebi que realmente o YouTube era uma terra que a gente precisa ter muito cuidado pelo feedback que a gente recebe. E às vezes a gente não tá preparado pro feedback, eu não tava preparada pro feedback, aquele vídeo quase me destruiu. Eu fiquei mais insegura ainda quando eu recebi aquele monte de críticas dos irmãos falando que porque eu tava usando brinco, eu realmente não era crente, que é porque eu tava falando, né, eu fui meio que na ferida da religiosidade, que é a questão das vestimentas, e os irmãos vieram me contra-atacando com toda força real, e foram muitas críticas dos irmãos que seguem doutrinas de vestimentas, vieram me criticando de forma bem frenética, e às vezes até um tanto quanto dura.
E naquele dia que eu recebi que o vídeo viralizou, que teoricamente foi uma coisa muito boa, porque deu um monte de seguidores, deu um monte de horas vistas, né? Porque era isso que o Instagram precisa para crescer, eu fui pro joelho chorar porque eu não tava aguentando aquele monte de crítica, que tava desvalidando meu processo com o Senhor. E aí eu travei, eu não consegui mais gravar nenhum vídeo por causa das críticas. Passado algum tempo, eu fui rever os vídeos que eu tinha gravado e eu odiei todas as edições dos vídeos, justamente porque eu tinha colocado um monte de efeitos nos vídeos para melhorar a minha aparência. E aí o Senhor começou a falar comigo, olha, os efeitos é porque você não está segura. Não é a mensagem está ótima, o que você está falando é verdade, é o seu testemunho, né? Você não está inventando, porém você ainda não está segura em relação ao seu corpo. Você ainda coloca filtros para que a sua beleza seja uma aparência de plástico. E aí eu fiquei muito chateada e apaguei todos os vídeos, inclusive aquele vídeo que tinha viralizado, que tinha me dado um monte de horas assistidas e que, teoricamente, seria bom para que o YouTube fosse monetizado. Apaguei todos os vídeos, renunciei tudo aquilo, deixei só o primeiro e o segundo vídeo que tá aqui no canal, que é o meu testemunho, o vídeo de fotos de testemunho e o da Mical, que foi a primeira ministração que eu fiz pro YouTube e ela é muito especial pro meu coração. E aí, no meio daquele processo todo, eu falei, Deus, então eu não vou mais pro YouTube, eu não tenho condições de receber tantas críticas. É muito difícil, né, você, do meu jeito, por exemplo, na minha situação, eu ficava me comparando o tempo todo com as grandes pregadoras da internet, achando que as minhas capas tinham que ser como as delas, que só valeria vídeo se fosse ministração completa, se fosse ministração de igreja. Eu ficava me cobrando questão de cenário, de roupa, de beleza, de como que estaria a minha maquiagem. E tudo isso que fugia muito da minha realidade, do meu dia a dia, do tempo que eu teria até mesmo para poder gravar no YouTube. Eu também não queria aparecer de qualquer forma, né? Até porque hoje eu gravo aqui em 2026, mas esse vídeo pode ser assistido em 2040. O que as pessoas vão pensar na nossa imagem se tiver com cabelo bufaiado? Hoje eu estou correndo do coque. Mas aí eu não queria vir para o YouTube. Eu já tinha fechado o canal no Instagram, tentava gravar alguns vídeos pro meu Instagram pessoal e também não tinha sucesso, as pessoas não me ouviam. Eu gravava, tipo, estudava os devocionais e gravava os devocionais, postava no meu Instagram e, tipo, ninguém se importava comigo, sabe? Eu sei que às vezes uma pessoa assistia, outra pessoa assistia, porque as pessoas chegavam em mim, eu assisti seu vídeo, mas porque ninguém comentava, ninguém curtia, eu sempre achava que aquilo estava sendo em vão. Eu falei, Deus, parece que eu tô literalmente falando no deserto. Literalmente eu tô falando no deserto pra ninguém me ouvir. Ao mesmo tempo que eu sinto o Senhor me dando, tipo, empoderamento ministerial, empoderamento espiritual pra poder cumprir um propósito através dos vídeos, eu sinto que não tá na terra certa. E o Senhor fala comigo, mas não é o lugar que eu mandei você gravar os vídeos, eu mandei você postar os vídeos no YouTube, eu quero que você floresça nessa plataforma. E aí eu refiz tudo, eu fiz uma identidade visual, bonitinha, porque eu sou formada em design, né? Assim, formada em design, mais ou menos. Eu gosto muito dessa questão do marketing, da logotipo, essas coisas. Refiz algumas coisas pro canal no YouTube, fiz algumas capas que tinham muito a ver com a minha identidade, com a feminilidade, com o processo de florescimento, com a minha cor preferida, que é o rosa. Eu fui ali se ajustando àquilo que era mais a minha cara do que de fato era aquilo que eu via que as grandes blogueiras, influencers cristãs faziam. Fui colocando mais a minha identidade, isso com muita insegurança, porque às vezes eu achava muito infantil, às vezes eu achava que tinha que ser igual a das meninas. E lembrando que eu tinha muitas limitações, porque eu não tinha um quarto bonito, a minha casa é muito movimentada. Inclusive, eu tô gravando esse vídeo, minha mãe e meu irmão estão dando banho no cachorro lá fora. Eu não tinha um quarto bonito, a luz do meu quarto é muito apagada. E aí eu falei, Deus, como que eu vou fazer? Comprei um papel de parede, coloquei numa parede da minha casa e comecei a fazer desse papel de parede, na parede da minha casa, um cenário para que eu pudesse gravar os vídeos assim, né, na horizontal, para poder me sentir mais segura e me vendo assim na câmera como se fosse eu conversando com alguém mesmo, para poder me sentir mais segura. Eu fui ajustando as coisas conforme com as armas que eu tinha. E aí foi dando certo, assim, eu sentia mais segurança, eu fui colocando a minha verdade. Alguns primeiros vídeos aqui no canal eu não tinha coragem de aparecer, continuava anônima, né? Eu gravava áudios e postava os áudios em formato de vídeo, né? Mas somente a minha voz. E o Senhor sempre falando, eu quero que você apareça, eu quero que tenha o seu rosto, eu quero que tenha a sua identidade, eu quero que tenha o seu posicionamento. E eu tinha muita dificuldade exatamente no posicionamento, porque eu tinha mensagem. Às vezes eu via alguma coisa, acontecia alguma coisa comigo, e eu, nossa, eu queria muito gravar esse vídeo, eu queria muito gravar esse áudio, eu queria muito expor isso no YouTube, mas eu tô muito insegura em relação à minha aparência, em relação às minhas roupas. Parece que eu tenho que estar sempre maquiada, parece que eu tenho que estar sempre bonita, que o cenário tem que ser sempre o mais bonito, a luz tem que ser sempre a melhor e tudo me faltava, inclusive o celular, que era um Samsung que travava, que não tinha uma memória impecável, que para salvar o vídeo eu tinha que apagar todos os aplicativos, tinha que apagar Instagram, Facebook, até o WhatsApp. Uma vez eu apaguei porque o vídeo ficou muito grande, para poder salvar o vídeo, eu tive que apagar o WhatsApp.
Porque meu telefone era extremamente muito velho. Eu filmava os primeiros vídeos num banquinho de madeira que doía meu bumbum, porque era o único banquinho que eu conseguia ficar na altura do suporte do celular. Então, assim, às vezes eu olhava para Deus e falava, Senhor, as limitações são tantas, mas o Senhor falou comigo, eu quero que você conte a verdade, eu quero que você fale sobre a sua mensagem, sobre o seu testemunho. Quando você estava lá passando por aquele deserto, você dizia, Senhor, quando eu for curada, eu vou contar para o maior número de meninas e mulheres que o Senhor se importa com a gente. Chegou o momento, eu já te curei, agora você está vivendo outros processos, você está vivendo outros conflitos, outros dilemas, mas conta dos seus testemunhos, vai para as telas, para a tela do telefone e conta o seu testemunho, seja real, seja você. E eu, mas quem vai querer ouvir uma pessoa real? Por exemplo, se fosse uma pregadora famosa, se fosse, sei lá, Viviane Martinello, a Thalita, a Helena Tanuri, a Ana Paula Valadão, a Lu Alone, se fosse essas meninas na realidade delas, é uma coisa, mas quem sou eu para poder gravar um vídeo? E aí gravei alguns vídeos, e muito esporádicos, porque havia muitas limitações também na minha casa, né? Porque não era sempre que eu conseguia gravar os vídeos por conta da movimentação, a gente não consegue nem prestar atenção naquilo que a gente está falando com um monte de gente passando, e também são coisas de cunho muito pessoal, eu não queria que as pessoas da minha casa ouvissem, muitas vezes eu tô falando deles mesmo. E, então, assim, eu sempre levei esse conflito, então eu gravava um vídeo uma semana, daqui 15 dias eu gravava outro, e eu falei, Deus, é o máximo que eu consigo fazer. Eu não posso ficar bitolada em querer ter um canal de profissional, porque eu tenho uma outra profissão, eu tenho os meus outros afazeres, eu sirvo a igreja, eu sirvo uma ação social que eu tenho no meu bairro. Então, assim, era tudo dentro, é tudo dentro das minhas limitações. Só que eu sempre postava com muita insegurança. E sempre também com muita comparação. Nossa, essa capa não ficou legal, esse título não ficou legal, o cenário então nem se fala. Mas a mensagem era muito verdadeira. Tudo que eu posto nos vídeos até a esse presente momento é muita verdade. Tanto que às vezes eu tô editando os vídeos, eu tô chorando comigo, contando os testemunhos, porque eu vou lembrando, porque o Senhor vai ministrando. Às vezes eu tô ouvindo os vídeos quando eu tô editando assim, eu tô ouvindo, aí eu falo, Deus, como que o Senhor me deu essa palavra? Nem eu tinha pensado nisso antes. Então, enquanto eu tô gravando aqui, o Senhor tá falando muito ao meu coração também, me lembrando de coisas que eu não lembrava. Então é muito edificante para mim gravar os vídeos, e é muita verdade. Só que as limitações e a falta de qualidade, desde o telefone a um cenário maravilhoso, eram muitas, são muitas, né? A parede aqui atrás ainda são muitas. E eu sempre pensava que isso não daria certo. Eu sempre pensava. E aí eu comecei a ficar triste, porque eu gravava os vídeos para 0 pessoas ouvir, para 0 pessoas curtir. Gravava 5 vídeos, 6 vídeos, 10 vídeos para ter um comentário. Ai, que legal, sua vez falou comigo. Aquilo me estimulava. Mas eu pensava assim, poxa, Deus, eu tô gravando, tô perdendo. Vou falar bem a grossos modos. Eu tô perdendo, tipo, 2 horas do meu dia gravando. Eu tenho que esperar todo mundo sair de casa. Eu tenho que praticamente pagar as pessoas da minha casa para poder sair. Às vezes eu falo com a minha mãe assim, vai na sorveteria, vai ficar um minutinho pra me gravar meus vídeos. E ninguém entende, né? Gravar vídeo bobeira. Então tinha que esperar eles ir fazer alguma coisa. Às vezes iam em festas de família e eu ficava em casa para poder gravar os vídeos de forma muito esporádica, com muitas limitações. E pra quê? Pra não valer nada, pra continuar falando no deserto, pra não ter nenhum tipo de seguidor. Gente, tinha vídeos que eu gravava, tipo, um mês. Aí quando eu ia olhar, 0 visualizações. E eram vídeos que tinha toda a minha verdade naqueles vídeos, sabe? Toda a minha adoração ao Senhor, toda a minha verdade, todo o meu processo. Tem um vídeo que eu conto sobre o fato de ter me interessado por um homem, né, no alto nível da minha carência, de ter interessado por um homem que era casado. Eu, Deus, eu vou expor essa verdade, porque as pessoas vão pensar o meu respeito. Não, Deus, eu posso contar tudo, menos isso. O Senhor foi lá, me fez gravar esse vídeo, pra quê? Pra nada de visualizações. E aí o Senhor começou a trabalhar essa área na minha vida, tipo, filha, então quer dizer que você só vai cumprir o propósito que você disse de contar para o maior número de meninas e mulheres se você tiver 1000 seguidoras, se o seu YouTube for monetizado? E se eu te disser que o seu YouTube nunca vai ser monetizado? Que você vai poder ter, sei lá, um número X de horas, mas nunca vai ter o número de seguidores para poder ser monetizado. Então quer dizer que você vai parar? Você nunca mais vai postar? Porque se você souber que não vai ser monetizado, se eu te disser que nunca vai ser monetizado, então você nunca mais vai postar nenhum vídeo no YouTube, você vai desobedecer a minha ordem, porque a minha direção vai para a plataforma do YouTube. Mas você está buscando a monetização acima de tudo. E aí o Senhor começou a falar comigo. Lembra de Davi? Ali, cuidando das ovelhas do pai dele, ninguém vendo ele, ninguém dava atenção para ele. Faça do YouTube isso, seja como Davi, não reclame, pelo contrário, dê a sua excelência, continue espremendo a sua verdade, derramando a sua verdade, contando os detalhes dos seus processos, sem ficar fissurado nessa questão de números, tanto de seguidores, quanto de visualizações, de curtidas, de comentários. Por quê? Eu posso nunca monetizar o seu YouTube. Mas você vai deixar de me obedecer porque a plataforma que eu estou te dando para florescer nas redes sociais é o YouTube, não é o Instagram. E aí, nesse mesmo momento, nesse mesmo tratamento do Senhor, o Senhor me pediu a renúncia do meu Instagram por tempo indeterminado.
O meu Instagram pessoal, que era o lugar onde, teoricamente, eu tinha transferido a direção de cumprir o propósito no YouTube para o meu Instagram pessoal. E aí o Senhor me pede esse Instagram e eu cancelo, né? Saio das redes sociais ali do Instagram. E tive tempo para pensar melhor na segurança que o Senhor estava me dando, no direcionamento, no fato do Senhor estar me tratando, essa questão da comparação, a questão da fissura por monetização. O vídeo só vai ter credibilidade, o vídeo só vai ter verdade, o vídeo só vai valer a pena no dia que tiver um monte de visualizações. O Senhor foi me tratando. E aí eu fui entregando. Eu lembro que um dia eu falei com o Senhor assim, Deus, então tira do meu coração essa fissura de ficar toda hora olhando se tem seguidor novo, quantas zero pessoas visualizam meus vídeos. Tira do meu coração essa fissura de ficar olhando toda hora lá no YouTube Studio, a questão dos horários, quantas métricas que faltam. Tira do meu coração e me faça entender que realmente o YouTube é como Davi, cuidando das ovelhas do pai dele, sem saber que um dia ele seria rei. E poderia não ser, assim como eu. Para que eu possa viver o YouTube, derramar as minhas verdades nos vídeos, com a mesma humildade que eu tinha no início, quando eram os textos. Quando eu escrevia só por poder, ter o prazer de estar ali escrevendo os textos para a glória de Deus. Da mesma forma, eu quero viver isso para os vídeos do YouTube. E aí eu comecei a gravar os vídeos, né, com muitas imitações, sem quarto, sem parede, sem cenário, sem boa iluminação. Meu telefone velho estragou, tive que parcelar um novo de 12 vezes, pagando juros altíssimos. E tudo isso eu glorificava o Senhor, sabe? Fui desapegando essa questão de estar com o cabelo impecável, de estar com o cabelo escovado. Eu escovo o dente, arrumo bonitinho, mas sempre na minha identidade, na minha naturalidade, podemos dizer assim, no meu dia a dia, porque esses vídeos eles são gravados no meu dia a dia. Os devocionais são aquilo que Deus fala comigo de manhã, eu consigo ter um tempinho de tarde ou de noite, vou lá e gravo, porque é a minha vida, é o meu dia a dia. Eu estou literalmente vivendo Floresça em Terra Seca com a minha vida. Eu estou dedicando para o Senhor literalmente o meu tempo, e às vezes é um tempo pequeno, às vezes é um tempo grande, mas eu entendi que era sobre obedecer a palavra do Senhor. Era sobre usufruir dessa plataforma como literalmente uma terra fértil, que no momento certo, e esse momento pode ser daqui 5 anos, essa palavra vai chegar no coração de alguém. E eu sou uma anônima. O máximo de pessoas que me conhecem, alguns vizinhos aqui da minha rua, algumas pessoas da minha igreja, minha família, as minha amigas, eu continuo sendo uma anônima. Mas eu tenho as marcas do Evangelho do Senhor Jesus, as marcas da ferida da igreja, dos processos de espera. E quando eu estava passando pelos meus processos, eu me recorria muito ao YouTube, né? Para ouvir testemunhos, porque aquilo edificava muito a minha fé. E os testemunhos eram muito rápidos, tipo, testemunhos de uma vida de transformação, 15 minutos. Eu olhava aqueles vídeos, nossa, parece tão fácil ela resumir a vida dela em 15 minutos, e eu tô aqui vivendo tantos processos difíceis, parece que só comigo que é difícil, parece que só comigo que é longo. Por exemplo, o meu processo de espera no Senhor, de deixar uma pessoa ir, durou 7 anos. Eu orei 6 anos por uma pessoa que não era do Senhor para minha vida. E quando eu ouvi as meninas contando testemunho na internet, só eram os testemunhos que tinham dado certo. Aí eu orei e Deus trouxe. Raramente eu tinha visto um testemunho que a pessoa tinha orado 6 anos e o amor não tinha chegado. E de repente eu gravando um vídeo no YouTube, eu orei 6 anos por uma pessoa e Deus disse não depois de 6 anos. Então eu fui literalmente na contramão de tudo. Eu estava ali contando, eu estou aqui, na verdade, contando sobre aquilo que não deu certo. Muito mais do que aquilo que deu certo. Eu estou aqui contando sobre as minhas crises financeiras. Eu estou aqui contando no dia que a companhia de luz veio cortar a luz da minha casa. E eu assistia só os vídeos que deram certo. Eu fiz jejum de 21 dias e deu tudo certo. E eu fazendo jejum de 45, de 3 meses, de quase 1 ano e nada dava certo. E eu pensei, eu preciso ir pro YouTube para contar a verdade. Eu preciso dizer para as pessoas que vão ter orações que não vão ser respondidas. E talvez essa seja a mensagem que as pessoas não querem ouvir. As pessoas querem ouvir que todos os ciclos vão dar certo e eu falando sobre os ciclos bons que são fechados. As pessoas estão falando sobre vai lá, faz e acontece porque Deus te escolheu. E eu tô dizendo, e se você disser não para Deus? Quem que vai ser você na fila do pão? O propósito vai continuar seguindo, mas você vai ser quem? Se o seu propósito der errado. Então a mensagem que eu trazia também não era uma mensagem tão florida como o canal diz. E poucas pessoas queriam realmente ouvir e, sei lá, e ter tempo para ouvir os vídeos. Mas eu falava, Deus, eu não posso recuar das orações que eu fiz no meu secreto, dizendo que eu viveria para viver para a tua glória, para contar sobre os seus feitos na minha vida. E aqui eu estou, uma anônima, eu ainda sou uma anônima. Mas é sobre cumprir a palavra de Deus, sabe? A palavra do Senhor fala ali quando, eu acho essa passagem maravilhosa, que quando o Senhor estava na beira do mar, né, e uma multidão comprimia ele, empurrava Jesus aqui e ali, ele chegou na vida de Pedro, dos pescadores, e eles estavam ali lavando as suas redes, contando, né,
tirando os lixos, na verdade, das redes e contando os prejuízos, porque a pesca tinha sido horrível na noite passada. E o Senhor pede o barco dele emprestado para que ele pudesse pregar para aquela multidão. E logo depois, já de manhã, ele pede para Pedro, vai para mais longe, para águas mais fundas, para águas mais profundas e lança a rede de novo, em um horário que a pesca não era apropriada. E aí Pedro vai lá e fala, pela tua palavra, eu sei que esse momento aqui não é um momento propício para poder gravar vídeo, eu sei que esse ambiente não é um momento melhor para poder gravar um vídeo, mas pela tua palavra, eu vou lançar as redes de novo, Senhor. E quando Pedro e os pescadores lançam as redes, aquela pesca é maravilhosa. Então, eu fui entendendo que era sobre ir mais profundo. E ir mais profundo significava abrir mão do superficial. E o superficial era a busca pela monetização, a preocupação com as horas vistas. E abrir mão era renunciar àquilo que todo mundo na internet estava buscando. E eu sempre falava com Deus assim, quando eu orava, né? Ai, Senhor, tantas meninas que não servem o Senhor, que estão gravando vídeo, tipo, dançando, falando coisas que são contra a tua palavra, os vídeos delas monetizam por conta da questão do corpo. E eu tô aqui falando uma verdade, cumprindo um propósito e não monetiza. A gente vai tentando burlar Deus, né? E o Senhor falando, eu quero que você abra mão exatamente disso, dessa busca pela monetização. Porque você está aqui fazendo certo, mas pela motivação errada. Você está aqui pelos ganhos, você está aqui... Não era nem pelo número de pessoas, mas era pela monetização financeira. Porque eu estava também passando por um momento perrengue da minha vida. Eu falava, nossa, se esse canal monetizar, se esse vídeo viralizar, vai salvar a minha vida. Nossa, R$1.000, ficava olhando na internet, né? Quanto você, as meninas que gravam sobre isso, né? Quanto ganhei no YouTube em um ano? Eu ficava vendo aqueles vídeos, Deus, a sua filha tá pronta. E Deus não queria que eu estivesse pronta. Deus queria que eu estivesse obedecendo ele, como Pedro, lançando as redes em um momento nada propício, mas que seria ali cumprindo um propósito de Deus. E ali o Senhor fala com Pedro, né? A partir de hoje, eu te faço pescadora de almas, não de peixes, ou seja, não de dinheiro, não de notas de R$100, mas de pessoas, de cumprimento de vida. E aí eu comecei a entender que talvez o Senhor estava me preparando para que talvez um vídeo viralizasse, mas não outro. Que o meu YouTube tivesse um grande número de visualizações, mas nunca alcançasse um número grande de seguidores. Que eu deveria caçar um jeito de arrumar outra solução para o meu problema financeiro que não fosse o YouTube, para que eu não fizesse dar fé das pessoas no mercado, para que eu não viesse aqui falando somente aquilo que as pessoas queriam ouvir, porque de fato, contar a verdade dos meus processos talvez não seja uma mensagem que as pessoas queiram ouvir, mas é necessário falar, é cumprindo a obediência do Senhor. E se eu estivesse buscando somente seguidores, ou estivesse vendendo ou comprando a fé das pessoas, né? Assistam meus vídeos, curtam meus vídeos, sigam o meu YouTube, que aqui vocês vão ter, sei lá, uma mensagem bacana todos os dias, eu deixaria de cumprir a essência, né? Que é falar de um processo que muitas vezes não é falado. Contar sobre os pecados que muitas blogueiras não conseguem contar, como eu contei os meus, falando da vez que eu fiquei interessada por um homem casado. Foi muito constrangedor gravar esse vídeo, mas foi necessário, porque eu também falo da cura, eu falo do processo de tratamento, e foi muito bonito o processo de tratamento do Senhor, o processo de convencer o meu coração do quanto eu estava suja, né? Interessando por uma pessoa que não era do Senhor para minha vida. E é o que muitas meninas passam. Então, eu não podia comprar, eu não podia tirar o foco da verdade do Senhor, porque talvez as métricas subindo, a minha essência também se perderia. Então eu precisava ter alicerce. E qual seria o alicerce? Eu estou aqui somente cumprindo a obediência ao Senhor e não cumprindo um protocolo. Eu estou aqui cumprindo uma palavra, não um protocolo, porque o protocolo rouba a nossa essência. E eu não podia ter a minha essência roubada porque não foi essa a oração que eu fiz. Eu falei que eu contaria os processos de florescimento em terra seca. E aí é sobre isso, sabe? Eu tô aqui gravando esse vídeo, nem sei por qual motivo, mas o Senhor me disse para lançar as redes nessa hora inapropriada. Como eu disse aqui, tá uma movimentação danada lá fora, com minha mãe e meu irmão lavando o cachorro. Mas, mais uma vez, entregando o meu coração para poder dizer para você. Desapegue dessa história de monetização, cumpra o seu propósito. Daqui 5 anos, 6 anos, talvez seja assustador ouvir isso, mas daqui a algum tempo alguém vai ouvir a sua mensagem e ela vai cumprir o que é a mensagem do Evangelho, semente. Quem sabe o tempo certo dela florescer é o Senhor Jesus. Nós queremos que um vídeo viralize imediatamente, né? Você quer fazer um vídeo de 30 segundos no Shorts e que ele viralize, porque seu canal no YouTube tenha não sei quantos mil seguidores em pouco tempo, mas o Senhor quer que você tenha verdade. E quando a urgência entra, né? Quando a viralização entra, a nossa verdade ela não tem tempo para ter raízes. Então, a gente crescer um canal no YouTube sem ter raízes, você vai mudar de nicho daqui a pouco. Você que grava devocional vai estar gravando, sei lá, sobre rotina de emagrecimento, rapidinho. Você que hoje grava contando o seu testemunho, daqui a pouco você está vendendo itens da Shopee no seu Instagram. Não que isso seja errado, mas substituir sair do propósito
Vocês entendem? A gente vê isso nitidamente, quantas blogueiras cristãs começaram contando seus testemunhos, falando sobre os seus devocionais e hoje estão pregando uma vida perfeita, vendendo kits de maquiagem, produtos de cabelo e não se fala mais de Jesus com tanta essência como antigamente. É isso que a gente quer? Depois de tudo que a gente passou? Se você crescer, se eu crescermos, primeiramente, na verdade, na essência do que essa plataforma é nas nossas vidas, nessa arma que essa plataforma pode ser, quando, se vier a monetização, nós vamos estar firmada no propósito do nosso canal no YouTube. E é para você que eu tô gravando isso, para você que tá desesperada financeiramente, já pensou em 1000 planos para que o seu YouTube monetizasse, que ia ser uma mão na roda na sua vida. Eu acredito, porque na minha também seria. Mas um dia o Senhor falou comigo, vai trabalhar e vai gravar vídeos com propósito. Não, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Se eu quiser, eu monetizo. Mas se monetizar, você não vai estar fixada, como que fala a palavra, gente? Com neurose naquilo, sabe? Bitolada. Vendo o tempo todo, ai meu Deus, 2 horas a mais, 3 horas a mais, esquecer de ser real, de ser verdadeira. Talvez as coisas vão mudar um dia. Talvez eu vou ter um quarto, eu tenho essa pretensão de estar pintando o quarto para poder ter mais privacidade, porque eu gravo na sala da minha casa. Porque a luz do meu quarto é muito abafada, então eu tenho vontade de pintar as paredes de mais claro para poder ir lá para dentro e ter mais privacidade no meu quarto. E aconteceu uns BOs lá depois da chuva que infiltrou, manchou a parede, então realmente a gente precisa pintar ali para que a parede se torne mais clara e a cor se torne mais clara para poder ter uma clareza no vídeo, né? E hoje não tem, porque as paredes do meu quarto é um rosa muito pink, muito cheguei, gente, eu gosto de rosa demais. Não sei se vocês prestaram atenção. E aí a luz eu fico vermelha. Então eu tenho vontade pro meu quarto, mas enquanto eu tô indo pelas limitações que me tenho, sabe? E nem todo dia eu tô maquiada, na verdade quase nunca eu tô maquiada, porque eu tô sendo, tipo, mais real possível. E eu acho que isso atrapalha um pouco a métrica, eu acho que isso faz o YouTube entender que meus vídeos não são para ser direcionados de forma intensa, mas tô aqui cumprindo um propósito. Inclusive esse vídeo é um propósito. Então desapegue disso, renuncia isso pro Senhor, faça isso aqui um propósito de vida. Não acho que esse aqui também é o seu único propósito de vida. Vai viver propósito de vida fora das telas do telefone, fora das edições, fora dos vídeos. Vai ler, vai estudar teologia. Para de ficar vendo como crescer o seu canal no YouTube, como começar um canal no YouTube do zero. Vai crescer nos seus processos, vai estudar sobre a palavra do Senhor, vem com as suas verdades, vai criar testemunhos fora das quatro telinhas do telefone, fora da ring light, vai criar seu testemunho próprio. Quando for a hora de gravar um vídeo, você vai gravar um vídeo e o Senhor vai soprar esse vídeo para o maior número de pessoas. Esse é o conselho que eu tenho, assim. Ai, mas com que autoridade que você fala? Autoridade da marca do Senhor. Eu tô compartilhando aquilo que ele falou comigo. Filha, vai viver sua vida. Vai viver sua vida. Vai pra igreja, vai estudar, vai fazer funcional na praça com as suas amigas, vai tentar correr na rua. Eu tô tentando virar corredora agora. Vai viver seus processos, vai cuidar da sua família, se precisar ir no médico com sua mãe, vai viver uma vida ordinária, que o extraordinário o Senhor faz. E é sobre isso. Desapegue, em nome de Jesus, desapega, desapega, desapega. Que talvez aonde o Senhor vai te fazer florescer nem seja no YouTube, seja em outro lugar, seja na sua empresa, seja na sua faculdade. E eu ser fissurada aqui, tem que ser ali por causa do monetário. E aí você tá fazendo certo pelo motivo errado, porque eu fiz muitas coisas certas aqui. Eu gravei muitos vídeos que era minha verdade, 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 mas sempre pensando, viraliza, viraliza, viraliza. E não viralizou. Mas o propósito foi cumprido. Tanto que quando eu fui orar ao Senhor, pedindo perdão, né, por cada vídeo que eu tinha postado com a motivação errada, eu fui entregando pro Senhor, Deus me perdoa por aquele vídeo, né, no dia que eu cliquei lá, enviar, eu, tomara que viralize. Não, Deus, se não viralizar, não tem problema, mas leve esse vídeo daqui 6 anos pro coração de alguém que precisa ouvir aquela mensagem naquele dia. Mas que essa plataforma seja uma plataforma para tua glória. E eu sempre quis usar as redes sociais com mais propósito, e aqui está o meu YouTube. E é sobre isso. Eu fico por aqui e se um dia você chegar nesse vídeo, tenha coragem de fazer o seu YouTube, a sua carinha. Faça algo bonito, faça algo excelente, a sua excelência para a excelência do Senhor. E no meio do caminho, se você for vendo que precisa modificar algumas coisas, vai modificando. Mas comece, faz o primeiro vídeo, seja a sua verdade. Não esqueça disso. Sempre que postar um vídeo, seja a sua total verdade. Derrame o seu perfume aos pés do Senhor através de uma plataforma chamada YouTube. Beijo no seu coração e até os próximos vídeos, né? Porque esse aqui, estamos como Davi, cuidando das ovelhas do nosso Pai. E as ovelhas são essas pessoas que um dia seus vídeos vão pescar, como Pedro. A partir de hoje, você é pescadora de almas. E Deus não está falando de uma multidão. Pode ser uma alma, 2 almas, mas o seu propósito vai ser cumprido. Fui!